Vamos lá? Vamos caminhar um pouco hoje com o nosso melhor artista, né? Modernista do Brasil, né? Pois é, vamos lá. Olha ele aí, né? E claro que não pode faltar, né, esses dois autorretratos dele, né? Bem interessante. Um semblante sério, né, gente? Um semblante sério, direcionado, né? Esse é bem o perfil dele, um buscador. Vamos lá. Cândido, puro, Cândido Portinari, 30 de dezembro de 1903, tá? Todo mundo coloca que ele nasceu em Brodowski, tá? Ele não nasceu lá, ele nasceu numa fazenda ali ao lado, tá? Santa Rosa. Aí, com 3 anos, que ele foi para Brodowski, tá? Que é ao ladinho, aqui no estado de São Paulo. Faleceu em 62, né, 1962, portanto, viveu relativamente, mas eu acho que pouco, 58 anos, né? E ele produziu bastante, ainda não vou falar quanto, mas produziu bastante. Nacionalidade brasileiro, profissão pintor mesmo, e o movimento que ele fez parte, né, esse movimento estético, ele é considerado um modernista, tá bom? Filho de imigrantes italianos, Giovan Battista Portinari e Domenica Torquato, tá? Originários de Chiampo, tá? Vêneto. Cândido Portinari nasce, como já falei, em 1903, numa fazenda de café Santa Rosa, nas proximidades, né, de Brodowski, interior de São Paulo, com vocação artista logo pela infância. Olha que legal isso. Portinari teve pouco estudo ortodoxo, tá? Ele não terminou o ensino primário, gente. Ele não fez o primário. Eu acho que isso é uma coisa atenta para nós que somos doutores. O doutorado é muito legal, mas quando você tem que falar, me chame de doutor, eu acho meio complicado, né? Então, você tem pessoas que não fizeram, né? Veja, um ensino básico, tá? E ele conseguiu chegar onde chegou com a sua criação, com a sua arte, né? Então, ele não teve esse ensino. Aos 14 anos de idade, uma trupe de pintores, vocês gostaram do trupe, lembra disso? Uma trupe de pintores e escultores italianos que atuavam ali em torno, né, de restauração de igrejas, passa por essa região e recruta, né, como se fosse um militar, um ajudante, aí o Portinari. Esse foi o começo dele, né? Ali ele percebeu, dizem as histórias, né, que ele passava a noite. E era novinho, né? E passava a noite. Olha que bonitinho aqui, Chico. Olha aí, ó. Quem já foi na casinha está bem cuidada. Estão vendo? Olha o João lá tomando café com leite. Estão vendo ele lá no fundo? Lá está o João lá. Amigo da Bia, está lá tomando café. Tá? Estão lá, olha. Eu achei tão bonita essa imagem. Não é gostoso esse sol aí, né? Tão claro, bonito, colorido, ó. E aí, esse sem vergonha, tá? Em 1913, aos 10 anos de idade, 10 anos de idade, primário incompleto. Olha o que esse cara faz na época dele. Olha, é bem bacana, né, esse retrato aí do Carlos Gomes, tá? Que era um jogador de futebol, lembram? O Carlos Gomes jogava no Corinthians nessa época. Não, estou brincando, tá? Então, o Corinthians já existia, assim, é de 1910, olha aí, ó. Mas olha o trabalho dele. Agora, veja o que interessante, né? As letras. Olha o capricho dele. Olha esse rolo aqui, estão vendo? Vocês conseguem ver o meu mousezinho aqui, ó? Olha o rolo, né? É bem interessante. Aí, com 15 anos, o garotão sai de São Paulo e vai para o Rio de Janeiro, tá? Em 1918. Lá foi ele, olha. Olha que legal, né? O porte dele, o trabalho dele, né? A foto. É um período que eu gosto. No meu começo de trabalho, como marchand, né? Todos os dias eu ia trabalhar de terno e gravata. Gente, era interessante, né? O tempo vai mudando e a gente quer ficar invisível.
Você vai entrando no modus, né? Ou na moda, como diria a minha filha Rafaela, e na escolinha dela, o Marangoni. E aí esse cara vai, nada mais, nada menos, né? Uma foto de época aí, Belas Artes. Lá foi ele estudar. Alguns falam que 1919, outros 1920, ele tinha 40 anos de idade. Mentira, tinha 16 anos de idade aí, ó, novinho, tá? Carol, você está ouvindo bem de óculos? Tá bom, né? Aí. E aí tá a turminha dele aí. Estão vendo? Ó, o Cândido Portinari aqui. Essa foto ele está tranquilão, né? Tá bem aqui, ó. O Antônio Bento, esse queixo não dá para errar, né? O Mário de Andrade, tá vendo, né? E o Rodrigo Franco, Melo Franco aqui, e vocês estão vendo as obras do Portinari aqui atrás, né? A trupe dele aí. Pois bem, aí, de repente, eu quis trazer essa imagem. Olha que legal essa imagem dele, de 1929. Ó, eu vou seguir um timeline com uma exceção, eu vou seguir uma linha do tempo, e a gente vai namorando a vida dele, o que vai acontecendo. Tá bom, gente? E aqui é um óleo sobre tela, tá? Ó, é 25 centímetros por 23, tá? Coleção particular, é bem interessante, né? Ah, esqueci de colocar hoje determinados preços das obras, mas a gente pode ir conversando depois, tá? Sobre isso. 1921. E aí nós temos essa outra obra aqui que é bem interessante, né? O escultor Paulo, já está no seu ofício aqui, em 1923, que é um óleo sobre tela. Já percebam a técnica dele, como ele desenhava, como ele pintava, como ele manipulava a paleta, como ele sabia lidar muito bem já com determinadas técnicas, até então, sem nunca ter saído no Brasil. Porém, nós vamos lembrar que em Brodowski, ele estava com essa trupe de italianos. Ele bebeu de fontes já europeias, aqui mesmo no Brasil, em São Paulo. Ele conseguiu beber de fontes já, supostamente, o quê? Macchiaioli, de manchas, ou seja, um trabalho supostamente abstrato, futurista, né? Então, falando da linha italiana, tá? Não vou entrar tanto na linha francesa, que ele estava em contato com contemporâneos que buscavam ir além do clássico, porém italianos. Por isso que eu falo que nós deveríamos, conforme for, começar a estudar escolas. Então, a escola futurista, a escola de Macchiaioli, a escola surrealista. A gente vê o que esses caras criaram, né? Quando criaram, o que aconteceu para se criar uma escola dadaísta. Eles estavam indo contra o quê? Né? Uma escola fauve, uma escola fuvista. O que acontecia na sociedade na época, na história, nas guerras, né? Quem eram eles que criaram? Por isso que eu estou supondo que os nossos próximos encontros após esse curso, a gente entre nessa questão da formação das escolas. E aí, essa é uma obra, não que eu considere, uma obra considerada importante, de 1924, aonde esse baile, esse baile na roça, ele é uma obra importante porque ele tentou entrar num concurso, tá? E esse concurso que ele tentou entrar, óbvio que em Belas Artes, né? na escola, e não conseguiu entrar. Agora, olha que interessante. Ele pegou, vendeu a obra. Eu acho bem bacana, né? Ele pegou como mercador, ele não conseguiu entrar, vendeu. Ele ficou procurando essa obra, gente, a vida toda, para tentar tê-la de volta, e não conseguiu. Tá? Olha que coisa, né? Porque foi um marco. Então, é por isso que o título nosso aqui é Artista, Espelho e Sombra. Imagine a quantidade de sombras que ficaram guardadas nessa pintura dentro dele. Esse é o ponto de uma análise da imagética, né? Lembrando que a palavra imagem, né? Imagética, né? Imagética é um termo até interessante, acho que eu nunca coloquei isso para vocês. Esse termo ele surge, basicamente, há 2000 anos atrás, nessa questão do latim, aonde eram os desenhos pintados
em sarcófago de defuntos. Essa era a imagem, era o imago. Que, claro, de onde vem essa palavra imago do latim? Tira o i, fica mago, né? Magia. Por exemplo, uma pessoa só pode dar aula ou ser juiz se tem o magistério. Olha de onde vem, né? Magia, né? Então, essa obra, ele deve ter guardado muitas sombras, e ele deve ter se espelhado muito nesse período, porque ele conseguiu sim, dar um salto, mesmo sendo uma pessoa de estatura baixa. Ele conseguiu dar um grande salto. Isso é tudo muito importante, gente. A gente sabe o que é um bullying, né? Então, ele, não sei, isso eu desconheço essa questão, isso eu nunca conversei sobre essa questão, mas essa é uma obra muito importante para ele. Então, reza a história que ele procurou ela a vida toda. Pois bem. Agora, essa outra obra é uma obra que também é muito importante da vida dele, tá? Esse retrato do Olegário Mariano, de 1928, foi com que ele vencesse aí ele venceu um concurso. Ele ganhou uma viagem, nada mais, nada menos, para a Groenlândia. Opa, não foi Groenlândia, foi Austrália. Não, também não foi. Foi para Paris mesmo. Ele ganhou, tá? E lá foi ele para Paris, onde ele ficou 2 anos em Paris, né? Acho que ele foi junto com o primo do Val, não foi, Val, teu primo, para lá, para Paris, né? Teu primo queria ir para a Groenlândia, ele acabou indo para Paris junto com ele. Nesse momento, olha que legal, ele ganhou com essa obra e lá foi ele para Paris beber da fonte, né, gente? Esse pintor inicia sua formação artística na Escola Nacional de Belas Artes, tá? Como já coloquei a vocês, Rio de Janeiro, 1919 e 20, obtém esse prêmio, vai para Paris em 28, na Europa, e aí ele começa a realmente beber para ter um alcance trajetorial, tá? Ele vai dar um salto, né? E aí ele conhece, ele bebe de várias fontes na Europa. Giotto de Bondone, que nós já falamos aqui, Piero della Francesca, tá? Ele começa a beber disso. Agora, esse texto não é meu, que alguém falaria, Olívio, de novo você está falando de Amedeo Clemente Modigliani. Esse texto não é meu. Val, para de rir de mim. Esse texto é da Enciclopédia Itaú Cultural. Aí eles citam, além de importantes nomes da cena europeia da época, como artista plástico italiano Amedeo Clemente Modigliani, como também ele bebeu da fonte de Pablo Picasso, tá? Lembrando, legal, que não fui eu que escrevi esse texto do Modigliani, tá? Claro que é o meu xodói. Então, é bem bacana que ele foi lá beber da fonte. Olha que legal. E aí, anda para lá, anda para cá. Claro que ele teve algumas namoradas aqui, e namoradas importantes na Belas Artes, até de corpo diplomático, sabe? Ele, uma pessoa interessante aí. Ele tinha um papo bom, profundo, né? Não é à toa que o João é inteligente, né, gente? Teve a origem dele, né, Bia? É bem assim, né? É. Agora, lá ele conhece a vitória da vida, que tem antes da vitória da vida a Maria. E ela, além disso, é Martinelli. Ele conhece a Maria Vitória Martinelli, que ela é da Bahia. Não, mentira. Ela é uruguaia, tá? E aí é a mulher da vida toda dele. Olha que bacana, gente. Eu nunca consegui isso, mas olha que bacana. O cara conseguiu, sabe, encontrar. Isso é bem nos nossos rabinos, né? Ele conseguiu encontrar não a alma gêmea, tá? Mas a outra metade. Não sei se a gente já falou sobre isso. Não falamos ainda na aula de Kabbalah, né? A diferença de alma gêmea e de outra metade. É igual você cortar, né, numa caixa. Isso é um conto rabínico. Você corta, você pega uma caixa, corta 100 maçãs ao meio. E aí você vai buscar a outra metade. Essa é a chave da vida, né? E esse cara encontrou a outra metade dele, olha que legal. E um dia, esse é o meu primeiro furo do timeline, e o único, tá? Que estão vendo que eu saí aqui de 28, fui para 32,
quis trazer essa pintura dela, que está bem sóbria, né? Está bonita, assim, né? Para mim é sóbria demais, mas ela tá nos observando, talvez até nos escrutando, né? Ela está olhando para a gente, é bem legal esse trabalho, está no Museu de Belas Artes, lá no Rio de Janeiro, bem legal essa obra. E aí, eles tiveram o João. Olha que família aí, ó, tá vendo? Único, filho único, tá? A Maria e o João. Uma bonita moça, né, ela, né? Olha que casal bacana, né? E aí, saindo do lado familiar, eu quis trazer também essa natureza morta, que nós estávamos discutindo outro dia na USP, por que que é a natureza morta, por que que não é natureza viva, né? A academia é bem engraçada, né, gente? Não vou entrar isso aqui, porque aí a gente vai entrar um dia também nas escolas de natureza morta, tá? Eu me debruço muito na escola holandesa, principalmente século 16, 17, Holanda, as naturezas mortas ali, óleo sobre madeira, é muito legal, gente. Eu adoro, tá? É uma obra de 1930, voltamos aqui à linha do tempo, um óleo sobre madeira, reparem, não são todas as tintas, não, ele não usa somente tinta a óleo. Vocês vão ver que tem outros aqui encontros. E é uma madeira já compensada, tá? Não era que deixou o Paulo Maluf rico, tá? Que eram aqueles aglomerados, lembram disso? Tá? Um dia eu conto a história aí da família Maluf, porque que eles ficaram ricos com madeira. Tá? E essa é uma coleção particular. E aqui nós temos um trabalho já interessante, que é pessoas do relacionamento dele. Olha que legal. Manuel Bandeira, gente. Um cara importante da cultura nacional. Então, ele foi, veja, um cara que não teve o primário completo. Olha onde a arte, olha a trajetória o levou. Então, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado quando você está indo viajar, né? Você chega lá no aeroporto, aí a menina, né, vai pegar a tua passagem e ela pergunta, mas o senhor tem certeza que está certo isso? Aí o cara chega e fala, você sabe quem eu sou? Né? Uma vez aconteceu isso na minha frente, aí a menina pegou o microfone e falou assim, senhoras e senhores, tem um senhor perdido aqui na minha frente, ele não sabe quem é ele. Ele está vestido de terno azul, camisa branca, por favor, venham aqui procurá-lo. Gente, por isso que a gente precisa tomar muito cuidado em dizer que, olha, eu sei, hein? Eu sou muito bom no que eu faço, tá, gente? Então, os títulos, às vezes, eles não são importantes. É muito mais importante o que a gente realizou na vida, tá? E aí, essa é uma outra obra que traz também algo muito importante agora da questão do artista, espelho e sombra. Essa é uma obra que é o primeiro tema, a primeira temática dele social. Então, veja, em 1940, olha o que estava acontecendo no mundo aqui. Já estava acontecendo a Segunda Grande Guerra Mundial, toda a questão do Brasil aqui, né? O Brasil, você lembra desse período? Um movimento muito grande. Até um dia eu preciso entrar um pouquinho mais em história do Brasil. Nós já falamos várias vezes sobre o modernismo internacional, né? E já falamos do modernismo brasileiro, com a suposta semana de 22, que foram 3 dias, lembra? Segunda, quarta e sexta. Né? Mas esse é um período, eu acho que eu posso até ir definindo depois por décadas. Né? Esse é um período importante que surge todo um movimento aí comunista no Brasil, qual ele fez parte. Vocês vão ver que aconteceram coisas interessantíssimas na vida dele, que por ele ser um grande artista, ele foi aceito, porém o corpo dele não. Guardem o que eu falei. Ele foi aceito e o corpo dele não, né? E aí andando, vocês vão ver uma outra obra importante de 1934, que é o Mestiço, que foi a primeira obra comprada num local importante, tá? A Pinacoteca do Estado. Nesse momento ele começa a ter saltos, tá? Então, essa obra é importante. Hoje eu não vou fazer tanto análise, porque nós temos muitas obras para ver o trabalho dele, tá, gente? É como o Chagall, lembra? O Chagall a gente falou uma ponta de iceberg mesmo, né? E aqui é mais ou menos. Ele produziu muitas obras, tá? E aqui nós temos uma obra de 1934, né, que é uma técnica de óleo sobre tela, que está no MASP, né, no nosso Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, né?
e aonde você tem todo um trabalho que mostra, olha a grandiosidade dessa obra, né? Qual que é a grandiosidade? Você está vendo que é um local de colheita de café, é um negro, tá? Veja a musculatura, o corpo do negro, a cabeça do negro olhando para o lado. Ele era fascinado pelos pés dos trabalhadores, tá? Na fazenda de café. Agora, isso tudo cabe um estudo, né? Talvez ele criança... Lembram quando vocês voltaram para a casa de infância de vocês e vocês falaram, nossa, essa casa era muito maior para mim quando eu era pequeno, né? Então, tem toda uma proporcionalidade aí, né? E tem todo um estudo e sombra nessas obras dele. Percebam a quantidade de nuvens, o horizonte infinito, né, de plantio. Então, o que ele está querendo dizer com uma obra dessa, com os pés desse tamanho, né? Tem toda uma questão aí social que ele está trazendo para nós. Pois bem, é o que acontece com algo que ele nunca vai esquecer, a cidade de origem dele. Por mais que ele já estava crescendo, evoluindo, ele não esquece dele e os amigos jogando futebol. Olha que interessante. Isso é em 1935. Ele não vai esquecer isso. Ele deve ter tido uma infância. Só um instantinho que eu vou dar um gole aqui no meu café frio que eu adoro. Ele deve ter tido uma infância muito legal, porque vocês estão vendo as crianças alegres, brincando. Olha a bola ali, né? O campo. É bem interessante, é bem pudico, puro, né? E é um cara com questões, olha aí, ó, questões sociais. É isso que vocês têm que analisar. O artista ele não é único, são várias, como dizem os gregos, são várias personas. Tá? E olha esse trabalho de 1935, também Museu de Belas Artes, um óleo sobre tela, né? Uma tela de 1,30 m por quase 2 metros, uma obra grande, novamente o cafezal. Aí eu não posso deixar de falar, né, da paleta de cores, né, do desenho, a forma como ele lida com a musculatura dos trabalhadores, né? Vejam só essa senhora sentada aqui, né, com esse ar de cansado, com as pernas abertas, separadas, né, com as mãos entre as pernas, né, olhando, né, para o infinito. Ela não está olhando para alguém. Ela faz parte do momento, mas olha para dentro, olha para o infinito, né? Ela está tentando entender o que está acontecendo aqui. E esses trabalhadores, agora, claro, em termos de técnica, a perspectiva, a paleta de cores, a pincelada, o movimento, isso é magnífico, não? Onde você vê essa escada de ensacados aqui à esquerda, né? A sinistra, é lindo, é muito bonito, né? Esse trabalho dele. Realmente é um grande artista. O quanto lhe fez bem não terminar o primário. Olha isso, gente. Isso é coisa a ser pensado. Porque quando você vai para escolas, ou quando você tem professores, o professor ele não te dá liberdade. Precisa analisar muito bem isso em qualquer coisa da vida. É como um pai, né? Que tipo de pai é bom, né? É isso, né? E aqui é claro, novamente, o Mário, né? O Mário de Andrade, né? Que está aqui, essa coleção que pertence à USP, bem interessante. Agora, o que vocês estão vendo de bonito aqui? Olha esses balões aqui, ó. Olha o azul, né? Olha esse caminhar, é lúdico, é bonito, é gostoso. Olha o carinho que ele tem por esse amigo. Lembrando que ele também foi político. Agora, aqui que você começa a perceber, né? Ainda não chegamos no auge dele, hein? Em 1936. Olha a qualidade da pintura, né? Sempre, é claro, o chiaro escuro, né? Esse branco, né? Esse cinza, essas cores, né? Como ele lida bem, já ele bebe de uma fonte surreal, né? Ele vai além. Veja essa criança nua aqui, o movimento todo que ele vai criando. É um trabalho espetacular, né? Vejam isso, né? Só que aqui, vocês estão vendo que aqui é um óleo sobre tela. Aqui é um afresco. Vocês percebem que a qualidade é outra, estão vendo? Ó, o que é um afresco, né? É um trabalho sobre um mural. Então, ele bebeu de fontes muralistas. Sim,
Muralistas, tanto os europeus como mexicanos, né? Ele foi buscando essa fonte. Esse é um trabalho mural. Charles, isso é uma coisa interessante para uma pessoa incansável como você, viu, senhor Tawil? Tá? Olha só, o mural é algo bacana de ser movimentado, de mexer, né? Olha isso, olha esse trabalho aqui. Olha aí, olha que interessante. Está no Palácio do Gustavo Capanema. Né? Bem legal isso, esse trabalho dele. Agora, olhem, percebam essa mudança. É claro que a imagem que eu tenho aqui na minha máquina não é a imagem original, não é a imagem de um livro, é uma imagem de uma rede. Então, depende muito dos algoritmos que nós estamos mexendo aqui. Correto, dona Marta? Depende muito dos sistemas que a gente tem. Então, as cores que eu estou vendo não são as cores que você está vendo. Lembrando que cada corpo tem a sua medida de 3 a 7.000 angstroms. Nunca, ninguém vê a mesma medida de onda, tá bom? Mas não entrando na física, tá? Não adianta. Cada um está vendo o que pode ver no seu celular ou no seu desktop ou no seu note ou laptop, né? Aí depende da maquinaria de vocês e como está sendo transmitido aqui por mim também. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa obra não é óleo. Olha isso lá, é uma têmpera. Olha o trabalho dele. Então, muda toda uma questão de trabalhar. A pincelada é diferente, a qualidade depende do... Você não pode pegar mais o pelo de gato na rua, tá? Para você usar para pintar uma têmpera. Talvez você possa pegar o pelo do rato, né? Para ver como que é ali, né? Então, você tem que pegar os pelos distintos, tá? Essas piadinhas hoje estão tão fracas, né, gente? Eu vou tentar melhorar depois, tá? Aí, esse cara vai expor nos Estados Unidos, em Nova York. Lá vai ele para Nova York. Olha só, o cara já está despontando. Isso que ele foi aprendendo, né, no período do ginásio dele. Olha que interessante, né? E o cara foi despontando, porque ele é o cara, ele veio com um dom? Veio sim com um dom. Vamos ser simples, ele veio com um dom. Porém, ele foi bebendo das técnicas. Ele foi ousando. Ele foi buscando, tá? A si próprio, reconhecendo o seu tamanho e partindo para outras coisas, né? Olha o que acontece com ele. Lembram da cidade de Guernica, em 37, invadida pela Luftwaffe, né? Pelos alemães e, claro, pelo cara que não era nada franco, mas o nome dele era Franco, né? Essa também foi ruim, essa piada. Mas aí ele conhece, ele vê a Guernica, né? E, nesse momento, ele começa a perceber a tragédia e o sofrimento humano. Ele começa a perceber essas questões sociais brasileiras e mundiais. Aí ele começa a se debruçar sobre essa série bíblica, tá vendo? E a série Os Retirantes. Ele percebeu ali que tinha algo ali, ele foi bebendo das fontes. Só que ele nunca, plagiando Che Guevara, ele nunca perdeu a ternura. Esse é o ponto interessante, né? Então, quando vocês vêm aqui, vocês estão observando aqui nessa obra, esse óleo sobre tela, tá? Ai, vontade de falar quantas dessas obras passaram pelas minhas mãos. Isso é tão interessante, sabe, gente? Isso é tão legal, né? E aí são outros valores, são outras questões. Agora, percebam, vocês estão vendo aqui nessa obra já um outro Portinari? Reparem, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse aqui nesses animais ao médio à direita, estão vendo? As pessoas trabalhando, né? Vocês estão vendo o piso, né? Agora, o que eu gosto nele, tem um lado dele que, na década de 40, ele começa a beber de surrealismo. Surgem esses arcos, esses arcanos, esses arcados, essas arcas, esses segredos aqui. E percebam que ela está dentro de um triângulo. Você começa a perceber, claro que aí é a minha viagem, né? Sinto muito, eu viajo, né, gente? Então, mas começa a perceber nesse período, começa a aparecer nesse período um outro tipo de percepção nele.
A pincelada fica cada vez melhor. As cores, o matiz dele é fantástico, né? E aí, olhem isso, olhem esse céu, vejam esses espantalhos. Olha a qualidade do movimento surreal dele. Ele está além da realidade, ou talvez surnaturel. Tá? Ele vai para um outro caminho. Olhem esse tom aqui, que esse tom não é o tom real, pelo menos no meu desktop aqui, de amarelo. Mas o amarelo dele é um amarelo amarelo, amarelo, não é amarelo ouro, amarelo canarinho, é um amarelo dele. É muito bom, né? Percebam essa árvore aqui, olha esse urubu sem pelo aqui embaixo, e percebam a trilogia. Não vou me deter. Olha o que vocês estão vendo aqui. Percebem o infinito levando aqui essas árvores ou jazigos. Olha que tenebroso pode ser essa obra. Olha que sombra nesse trabalho. O estudo aqui é magnífico, não? E aí, ainda na década de 40, eu gosto muito desse céu noturno dele. Olha que legal. Estão vendo o movimento que ele dá? Estão vendo essa serpente, essa onda, né? Olha como olha o baú aqui. Estão vendo de novo o baú? É muito legal esse mistério desse baú, tá? É muito interessante. O nome aqui é para o dia 12 agora, tá bom? Dia 12, sábado agora é o dia dos namorados, tá bom? É o nome dessa tela aqui, tá? Olha aí, ó. E aqui é uma pintura, novamente, mural à têmpera. Olha que interessante, tá? Está no Library of Congress, né, em Washington, D.C. Olha que legal, ele fez esta e esta obra, ó. Eu adoro esse xadrezinho aqui. Vocês vão ver ele aparecer em muitas obras dele. Aqui acho que só trouxe duas. Estão vendo o xadrez aqui? É muito bacana, né? Esse afresco dele, olha que bacana, né? Veja só, em 41 ele já estava no Library of Congress, né? Essa têmpera é sensacional, né, gente? Esse trabalho é um trabalho aqui que a descoberta da Terra, né? Estão descobrindo o Brasil, né? É uma coisa que é muito bonito, né? Agora, vocês estão percebendo a diferença? O que eu estou tentando trazer aqui para vocês hoje, o caminhar dele. Se ele muda a pintura, ele está mudando a quem? A si próprio. E a sociedade está mudando. É isso que nós temos que ver o artista, espelho e sombra. O que é o espelho? O que tem à volta, né? E a sombra, os ocultos nossos, os nossos segredos, né? Que todos nós temos, né? Percebam aqui, já em 42, como isso me lembra muito quem? Uma pessoa que tem 14 nomes no seu nome próprio, né? Pablo Picasso. Olha isso. Não, lembra muito, né, esse trabalho, essa série bíblica dele, né, de 42. Olha novamente, olha aí. Não lembra Pablo Picasso, gente, né, esse trabalho dele? Ele bebeu das fontes e foi tratando. Ele tinha o alto manuseio e, portanto, o manuseio das obras, né? Olha que beleza, né? Olha, sabe quem é, Bia? É o João. É o filho dele, olha lá. Olha o João aqui, ó. Lindo, né? Não é bonito o trabalho? 1943, tá? É um trabalho dele, é o João Cândido, né? Olha aí. Aí, só que ele já foi indo para outro, ele foi ganhando o mundo, o Brasil e outras técnicas também, mas ele nunca deixou de ser pintor. Aqui, no caso, é um painel de azulejos, né? Aqui em Belzonte, como eu sou de Belzonte, eu tenho esse sotaque belzontês. Ficou legal, Belzonte? Tá, e aqui, ó, a igreja de São Francisco de Assis, olha aí, ó. Né, Chico? Olha, São Francisco, olha aí. Né? Agora, essa é uma obra, né, forte. Não, gente, 1944, você tem aqui realmente é um discurso poderoso. Vejam essas lágrimas, percebam esses choros aqui, ó. Essa criança morta. É algo, ele tem a sensação, a emoção. Ao mesmo tempo, ele vai pintar também balões coloridos, mas ele percebe a terra aqui, ó, a terra em sofrimento.
ele consegue passar emotion, essa palavra latina, movimento para fora, emoção. Ele consegue trazer isso para nós. Olhem isso, gente. Né? Você percebe os urubus voando, a lua que cheia, né? Você percebe esse maltrapilho, né? Os filhos, a criança que nasceu carregada, mas olha, cadavericamente, né? Então, é algo muito forte no trabalho dele, né? Ele consegue, vejam o semblante desse senil, desse senhor, não? É fortíssimo o trabalho. Agora, essa têmpera sobre madeira, né? Que é em São Francisco de Assis, você percebe. E ele traz os símbolos ocultistas aqui. Lembra o Aleph, né? Apontando para cima, apontando para baixo. Olha o lado místico aí, né? Não, isso é minha viagem agora, hein, gente? É um judeu falando, não tem como, né? Então, percebam o formato dessa abóboda. Olha como ele trouxe isso aqui, né? É muito. Só que o colorido aqui, infelizmente, tá muito aquém, mas é o que a gente tem, e ainda bem que a gente tem essa técnica, essa tecnologia, né, para isso. Mas o cara não satisfeito, não sei se vocês sabem disso, ele tentou ser deputado federal. Olha lá, olha ele aqui, ó. Tá bonitão, não tá? Olha, meninas, não tá bonitão? Tá com ar bacana aqui, ó. Ele tentou, mas não conseguiu em 45. Só que ele é um cara teimoso, né? E aí ele tentou ir para o Senado, tá? Ele tentou ir para o Senado. Aqui ele está muito sério, eu prefiro ele mais bonitão aqui, ó. Tá com uma cara jovial, né? Aqui tentando ir para o Senado. Quase que conseguiu, né? E, ó os nomes Prestes ali, Coluna Prestes, PC do B, né? Partido Comunistão. Só que nisso que ele tentou, aí ficaram atrás dele, tá? Ele foi perseguido, ficou 3 anos fora, foi para o Uruguai, teve que sair fora do Brasil, foi perseguido, né? Lá vamos nós. E essas perseguições, né? Eu gosto muito, né? Essa questão toda. Se o problema chegou até você, você tem como solucioná-lo, tá? Isso é bem os nossos Talmudim, né? Quando o Talmud fala, é muito claro isso, tá bom, gente? Se o problema chegou até você, você tem como solucioná-lo. E ele foi aprendendo com tudo isso, né? Aí vejam agora essa primeira missa no Brasil. É algo. Olha esse colorido, olha esse movimento. 1948 é o período mais caro em termos de valor. Agora é o Marchand falando. Os anos 40 é o período mais caro dele, são as obras mais importantes dele, que custam 100 mil reais, 200 mil reais. Estão brincando, estão brincando. A cara do Val ali, tá? Olha que fantástico esse trabalho. Olha quantas obras nós temos aqui. Infelizmente, em nenhuma das obras eu vou ter tempo de dividir como eu dividi alguns artistas, porque a quantidade de obras é muito grande e pede algo específico, determinado. Vocês estão vendo algo aqui no meio? O que vocês estão vendo algo aqui no meio? Vocês conseguem ver? É um baú. E eu não vou entrar no baú hoje. Olhem que lindo isso, né, gente? Essa coluna Prestes. Olha o comunista aí, ó. Olha esse colorido, não? E tem todo um estudo sobre essa obra, né? Magnífico, né? Aqui esse navio negreiro. Olha isso, como ele consegue lidar com o navio negreiro trazendo. Olha só que nós estamos falando de 71 anos atrás. O cara já tinha essa preocupação, tá? Lembrando, 1950, olha o Brasil explodindo. Lembra o JK, tá bom? Então tem todo o movimento brasileiro aí, né? É muito importante. Agora, essa questão política dele é fantástica, né? E aí, o que acontece em 1951, lá está ele, aonde? Na primeira Bienal. Fez parte da primeira Bienal, né? Nossa, que olha.
Aqui é o outro trabalho dele também. Olha que infelicidade o colorido, né? Olha que diferença de cores, estão vendo? Ó, né? Olha isso, né? Ficou como se perdeu aqui, mas foi, desculpe, o melhor que eu consegui. Essa é uma obra de uma coleção particular, tá? De a chegada de Dom João VI aqui. Olha que olha a infinitude dele. E veja, uma obra potente, né? Uma obra grande, de 4 metros por quase 6 metros, né? O tamanho dela. É bem bacana, né? E aqui, é claro, agora nós estamos entrando na ONU, onde ele fez, né, esse painel que vocês estão vendo aqui. É um painel da guerra, tá? É uma obra monumental, vocês já vão ver por que ela é monumental. Aqui nós estamos vendo a guerra. Imagine a quantidade de detalhes, né, para uma obra dessa. Lá vou eu usar a frase feita, Arthur Blade. Eu poderia ficar durante horas falando sobre essa obra. Eu adoro quando os meus colegas falam assim, né? Tem toda uma potência. Não que eu não fale também, tá? E aqui nós estamos agora no painel da ONU também, do outro lado, o painel da paz. Vejam como o colorido ele é diferente, mas eu também gosto desse colorido aqui da guerra, né? E aqui da paz, e agora está na ONU, né? Estava na ONU. Aqui, só para vocês sentirem um pouquinho o trabalho dele. Agora, acho que é legal colocar isso. Quem já foi aqui na Capela Sistina, lembram do juízo final? Isso aqui é maior do que o juízo final, gente. São 180 metros quadrados. É maior, não maior do que a capela toda. Estou falando maior do que o juízo final. Aquilo que está na parede, não no teto não no teto da Capela Sistina, tá bom? Olha isso. Agora aqui dá para vocês terem uma noção do tamanho da obra dele. E vejam as cores, né? Essa aqui que está de óculos aqui à frente, tá vendo? É a minha tia. Eu fui com ela quando essa exposição. Brincadeira. Ó, aqui dá. Olha que legal agora aqui. Ó, olha só. Olha lá, olha lá. Ó, Alfredo. Lembra do Alfredo, primo do Juvenal? É esse cara aqui de amarelo, ó. Ele esqueceu de levar a peruca dele. Olha o tamanho dessa obra, gente. É monumental, né? Olha o cara. E ele aprendeu tudo isso no primário, gente. Tá? Olha que legal. Olha como esse cara veio. Olha o nefesh dele. Olha a alma desse cara. Olha que alma esse cara tem, né? Fantástico, né? Agora, essa série Cenas Brasileiras, olha esse Bumba Meu Boi, né? É algo aqui que é da revista Cruzeiro, tá? Olha que legal, né? Lindo, lindo. Olha como ele lida com os tecidos, não? E eu acho a assinatura dele tão simples, tão sem potência, sem prepotência, sabe? Que a potência dele está na obra. Vejam a qualidade de como ele junta essas cores, como ele manuseia a perspectiva, como ele faz com que você está ouvindo o clarinete ali, você está vendo que esse cangaceiro está olhando, né? Você sente a sandália dele, você vê a inclinação do piso, né? Olha isso. Isso aqui é acervo do Banco Itaú. Olha a qualidade quando você percebe essa pessoa purificando o café. Ele está jogando o café no ar, né? Você está vendo que você sente o barulho, ó, elas caindo, né? É fantástico. E é a melhor data do mundo, 1957. Só nasceram bobões nessa data, tá bom, Em gente? julho, né? Em julho ainda, só nasceram bobões, em 1957. Olha que fantástico o trabalho desse cara. Obrigado, viu, Carolina Grossa? Te odeio, mané. Agora, gente, olha esse sol, né? Olha essa série de retirantes. Olha o peso disso, não? Você percebe essa forma longilínea, né? Que nos toca, que nos olham, que nos observam, que nos escrutam. Percebam as vestimentas, os pés descalços.
Você sente o formato quadrangular de andar descalço, de não ter sapato. Não. Essa outra base, esse tripé que ele utiliza, porque não tem como se garantir com o bipé. Não. É isso. Agora, esse colorido do transporte do café e essa perspectiva ad infinitum, né? Onde ele manipula claramente. Agora, você tem aqui uma questão social, você tem um matiz, você tem uma paleta, você tem sofrimento, você tem uma explosão de cores, você tem vida. Vida, olha a palavra agora que eu gosto de tomar cuidado. Vida é tudo. Nesse momento tem gente nascendo, morrendo, alegre, chorando porque está alegre, chorando porque perdeu alguém. Está tudo acontecendo nesse momento. Eu sinto isso nas obras de Portinari. A plenitude, né? Até o ponto dele trazer um Dom Quixote para nós, que é magnífico, né? Olha o Sancho lá atrás. O Sancho que ali ele tá, não dá para ver a pança dele, né? Que é legal, né? Olha que interessante o trabalho dele. E claro, os moinhos, né? Os moinhos de vento, que eles usavam aquele moinho para fazer a tecnologia funcionar naquela época. Mentira, né? E claro que também, né? Ele foi uma pessoa do seu tempo. Ele faz esse trabalho sobre a industrialização. Olha, está claríssimo aqui. Olha como ele foi andando com o tempo. Mas já estamos chegando no final da vida dele, né? E claro que não pode faltar um trabalho da netinha dele. Dentre essas 5.000 obras, ele fez 24 pinturas, pelos dados que eu tenho, da neta dele, né? E essa é uma das obras, olha o colorido, olha o movimento, tá? E aí, isso é 1961, gente. Tem a datinha até de quando foi feita. É a única que eu trouxe aqui com data. Olha a importância da obra, né? Portinari continuava pintando e viajando com frequência para exposições nos Estados Unidos, Europa e Eretz. Lá foi ele para a terrinha, gente, né? No começo de 1962, a prefeitura de Barcelona convida-o Portinari para fazer uma grande exposição com nada mais, nada menos do que 200 telas. No dia 6 de fevereiro do mesmo ano, Cândido Portinari falece. De quê, né? Intoxicação, óbvio, né? Pela quantidade de chumbo, né? Nas tintas, principalmente no branco, né? Que detém muita tinta, muito chumbo, pelas tintas que utilizava nas telas. Encontra-se sepultado, né? Não podia ser em outro lugar, né? Que São João Batista. Lembrando que São João, dia 24 agora de junho, é a noite mais longa do ano. Por isso que ele é a base da maçonaria, né, gente? Tem toda uma mística por detrás de São João. E aqui eu vou jogar uma coisa para vocês agora. Vocês estão vendo aí? Não, não estão, né? Está vendo, né, Val? Está vendo que não tem nada. Então, vamos lá. Está o texto ainda. Agora vai. Agora, Val, aí. Te amo! Ei, meu cúmplice querido! Te amo, sem vergonha. Qual a importância do Portinari, gente? Essa é a resposta, pelo menos para mim. Retratar a identidade brasileira. Acho que essa é a importância desse cara, gente. Agora eu quero trazer mais umas coisinhas para nós, não vou encerrar aqui, que tem algumas coisinhas interessantes. Claro, essa nota hoje não vale, mas ela tem o seu valor, sim, na época, né, que ela foi feita, né? De 1986 a 1800, é isso aí, 1986, eu lembro bem, tá? 5.000 cruzados, hein, gente, tá? Agora, vários prêmios nacionais e internacionais ele deteve, muito importante, se tornou um artista muito importante em termos de Brasil e de relativa importância internacional. Não é importantíssimo, mas é um artista importante que ainda não chegou, mas pelo que eu compreendo enquanto Marchand, chegará ainda a nível realmente internacional mesmo. Essa é uma obra interessante que eu estou trazendo ela aqui à volta, porque em 2007 ela foi roubada. Essa obra foi roubada, tá?
Foi um furto de 3 minutos aí, ó. Olha aí, ó, ó os caras lá, ó. A polícia pegou, trouxe de volta, tá bom? Olha aí, ó. Ela foi roubada junto com esse trabalho aí de Picasso, né? E a polícia conseguiu trazê-la de volta em 3 meses, tá? E tudo isso que nós estamos vendo aqui é por causa do João, gente. Claro que tem o artista, não tenha dúvida. Mas se o João não se debruçasse em 1979, tá? Para fazer essa parte documental, né, do trabalho dele, essa produção toda, veja, é em torno de 5 mil, mas em termos fidedignos, são 4.600 mil obras que o João conseguiu. Veja a importância da família no artista. O artista fez? Sim, claro que fez, e nós percebemos a ascensão dele. Mas se não tiver cuidador, não sobrevive. Alguém precisa cuidar. E o Portinari soube criar bem o João. Olha que bonito o trabalho desse filho, que eu não posso deixar aqui. O João é um cara que fez exatas, né? Temos o mesmo tipo de graduação, só que ele fez o doutorado dele no MIT, Massachusetts of Technology, né? Institute of Technology, tá? E aqui é o site do Portinari, para quem quiser, que eu acho importantíssimo. O João é de uma perfeição fabulosa no trabalho dele, tá? Então, entre nesse site, aí vocês vão ver que beleza o trabalho do Portinari e que beleza o trabalho sanguíneo do filho dele, tá? E se preparem para a última aula da semana que vem. Nós vamos falar do Banksy, tá? O que sou, que eu acho bem divertido aí. É uma outra história. Eba! E aí? Bacana? Legal? Ah, a uva chegou! Vem também! Olha aí, meninas! Deixa eu ver quem mais que eu não tinha visto aqui. Carol está dormindo. O Blade está jantando. Deixa eu ver aqui quem mais. O Val está com cara de cínico. Ô, Gê, posso te fazer uma pergunta? Não, não é momento de fazer pergunta. Dou por encerrado a aula. Boa noite a todos. Até nunca mais. Fala, Carolina. Não, no começo, a obra dele pode ser considerada como naif? Ele tem Não, não, não? não, não, não. Não, por que que não? Né? Por quê, ô, Gê? Porque eu não considero e ponto final, entendeu? Pô, não considero, é isso aí. Como eu sou Vai. doutor, tudo que eu falo é verdade, gente. Eu sou doutor, não é? Vocês já ouviram isso assim, não ouviram, gente? Que coisa. É impressionante isso na vida, né? É por causa de técnicas, Carolzinha. Se você perceber, se você pegar obras naif, a naif ele realmente ele traz aquela pintura de uma criança, de um colorido infantil, de não pueril, infantil mesmo, sabe? É um artista que conseguiu dominar muitos desenhos e técnicas, só que o ser dele se identifica com o lado infantil. Então, ali não é fácil, a não ser que a pessoa pinte naif, porque ela não tem qualificação. Sim, sim. Existe isso. Sim, sim, sim. Mas sim. agora, uma pessoa que é qualificada, ela tem técnica, né? Tem técnica, né? Tem técnica. Não estou brincando aqui, Nineta, com a palavra arte grega, não. Estou falando de tecnologia, né? De conhecimento técnico, de pincelada. Os artistas presentes aqui sabem o que eu estou falando. É como a caligrafia, a diferença da calcagrafia, né? A bela escrita e a feia escrita. Tem todo escrever é desenhar, né? Por isso que é desígnio, né? Então, Carol, ele é realmente um artista do período. Olha que legal essa. Por isso que eu quero trazer aqui para vocês a questão das escolas. Ele pertence ao período modernista brasileiro, com momentos de pintura de cor de tinta expressionista, tá?
com visões expressionistas enquanto sensibilidade, expressionista alemão, tá? Expressionismo alemão, Berlim, tá? Cidade de Berlim. É como falar de Kabbalah, lembra? Não existe a Kabbalah, existem as Kabbalah. Então, quando você vai comparar a Kabbalah do século XII em Toledo, é diferente de Worm, na Alemanha. Um é Sefa, outro é Askenazi. Aí você junta o estudo das duas. Isso aconteceu na cidade próxima aos Pirineus, né? No alto do século XII, XIII. Aí você tem a união dos cabalistas, né? Sefa e Askenazi. Então, dá um tipo de estudo. Então, os artistas também, você precisa analisar isso. Então, quando você fala do período da pintura de Montmartre e Montparnasse, ó, Montmartre. Já pensaram nesse nome desse bairro? Monte da Mãe, Matre, né? Montparnasse, Monte Parnasiano, foi aonde a Nineta nasceu. Nineta nasceu lá no Monte Parnaso, na Grécia, não foi, Nineta? Você nasceu lá em cima do monte, tá? Então, quem mora no Monte Parnaso? Os deuses. Então, tem todo um conhecimento por detrás para se debruçar. Há quanto tempo existe Montmartre? Há pelo menos 2.500 anos, porque tinham cultos antigos. Então, a gente vai analisando todas essas questões. Por isso que a história, por isso que a arte é processo. O conhecimento é processo. Eu estou certo enquanto estou certo. A ciência é processo. Tá? Eu estou me debruçando sobre um colega já falecido, alemão, né? Max Bense. Já ouviram falar dele? Max Bense? Tá, estou começando a me debruçar sobre ele. Ele foi amigo do Haroldo de Campos. E ele é dos anos 60, gente. Eu estou indo atrás da estética dele, que ele utiliza a estética... Você conhece, Arthur? Max Bense? Não, não. Ele é interessante porque ele utiliza a matemática para tratar da estética. Como nós aqui. Eu estou no meio da tela para vocês, agora eu não estou no meio da tela. Isso é estética matemática. Ó, estão vendo? Ó, isso é estética matemática. Né? Agora, dependendo da estética que você busque hoje, não é mais a estética do belo, que não cabe mais o belo. Lembrando que a palavra belo ela vem do latim, depois do grego, que quer dizer bélico, aquele que guerreia. Então, Carol, depende muito do percurso e de quem, claro, do falante. Depende do falante, tá? Agora, se você quiser fazer o seu próximo doutorado sobre a questão naif na obra, cabe. Também cabe. Uhum. Cabe. Você está achando que é. E aí, por que não? Aí você vai desbancar o teu livro. O que, querida? Tem que defender o que eu estou falando. Tem que defender. Aí você vai ter 5 doutores à sua frente, mais o teu orientador, que ele pode ser não oriente, mas sim occidere. Ele pode não orientar, ele pode morrer. A parte rindo aí, lembrando aí das aulas do Valmir, né? Porque oriente quer dizer nascer do sol, e occidere, ocidente, quer dizer morrer do sol, morrer né? Do sol. Às vezes o seu orientador pode ser, né? Pode ser ocidentador, né, gente? Depende. Olívio, e também os naivos, eles usam as cores puras, eles não criam cores, não é? Perfeito. Paletas. Nineta veio me defender. Obrigada, Ninetinha. Olha o time aí. Briga comigo, Carol. Briga, vem brigar comigo. Nunca. Ô, pessoal. Jamais. Não, mas você pode brigar. Fala, Uva! A marca dele são as mãos e os pés? Puta, que legal. Eu vou mudar o landmark aí, que o teu namorado sabe o que é, tá bom? Eu vou falar da assinatura dele. A assinatura dele é uma pincelada não cheia, aonde ele vai deixando, através da tinta a óleo que o matou, níveis de perspectiva.
Só que a Uva, Olívio, ela fez um pergunto sobre a figura, não a pincelada, Olívio Otário. Tá bom, eu dou um passo para trás. A figura mesmo. Primeiro, eu acho que é a pintura, que é a assinatura dele. Tá? Mas quanto ele dava... Alvinha, ele deu muito importante aos pés e às mãos, sim. Deu por quê? Porque é a base da vida. Vejam nós, a manufatura das coisas, a planta dos pés. Isso tudo é muito importante para ele, e ele nasceu aonde? Numa fazenda de plantio de café. Então, lá ele viu os negros, lá ele percebeu essa dor, ele percebeu todo esse movimento. Tá? E veja que ele teve toda uma base italiana, de papai, de mamãe, e do primeiro emprego dele. Né? Então, ele bebeu de várias fontes. Eu acho que ele era um cara que eu não conheci, né? Ele era um cara perspicaz. Não é à toa que o filho dele se tornou um matemático, né? Tem que analisar isso também. Então, eu acho que você tem a sua razão, mas acho que tem que analisar a pincelada. Acho que são as duas coisas, Alva. Tá bom, querida? Tá bonito o teu cabelo. Gostei do shampoo que você está usando. Tá? Isso é muito fofo. Mas gente, eu sou visual, gente. Ó, mais um pouquinho, nada contra. Mais um pouquinho eu era meio boiolão, porque, imagina, eu olho o sapato, eu olho bolsa, eu olho o penteado, eu olho cor. Quando a Beatriz entrou aqui, eu fui ver as cores dela. Desculpa interromper. Não. Ela vem lá, Val, olha o que você vai falar. Você, boiolão, não tem como, cara. Desculpa. Fala. Aí seria um milagre da natureza. Ui! Até parece, né, gente? Ai, gente. Eu tenho grandes amigos que são sensacionais. Eles conseguem, né, lidar com macho e fêmea dentro de si próprio. Isso é magnífico, gente. Né? Saber lidar com essas forças internas é lindo, não? Imagina poder criar tudo isso. Né? E aí, gente, que mais? Que mais aí? Que mais? Tá bom já? Hoje deu para... Não dá para bastar Portinari, né? É muita coisa, né? Posso te perguntar uma coisa? Não, Nineta, você agora está virando o complô junto com a Carol. Fala, queridona. Eu tenho que sair. Beijo. Beijo, bom te ver. Beijo. Beijo, Tchau. bom te ver no clube, bom te ver aqui. Beijo. Tchau, querida. Tchau. Então, Olívio, então você quis dizer que a marca dele, do trabalho dele, é a assinatura, que é uma perspectiva? Não. A marca dele, para mim... Ó, o Marchand, que se considera um Marchand, Aqui, ele beijo. não vai... Um beijo, Uva! Beijo, bom te ver. Adorei. Eu também adorei teu cabelo, tá bem bacana. Um beijo, gente, um beijo. O Marchand, com a idade, com o tempo, né, ele não olha mais a assinatura. Eu acho tão engraçado, agora que eu estou perito judicial no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu vejo algumas defesas ainda quando o cara vai se debruçar sobre a assinatura para ver se a assinatura é autêntica ou não. Pô, então quer dizer que a assinatura é boa, o quadro é bom? Não. Entendem isso? Não. A assinatura do artista é a pincelada dele. Não é possível. É como um Volpe. Poxa, quantos Volpes eu vendi, analisei? Não adianta, eu li para o Volpe, é na hora, é bom ou é falso. O cara precisa ser muito bom para me enganar no Volpe. Não que eu não seja enganável, claro que eu sou. Claro que eu sou. A gente sempre é. Porque se eu me tornar prepotente e dizer que eu não sou, aí que eu vou ser enganado. Então, Nineta, eu sei quando é um trabalho da Nineta e não é do Charles, por quê? Por causa da pincelada. Não assinatura. Se eu ver uma obra tua, assinado Charles Tauil, e na obra do Charles, Nineta, pô, não vai bater, para mim não vai bater. Para o desconhecido, ele aceita.
O desconhecido aceita tudo, né? Então, repare... A marca dele é a pincelada. Como se fosse uma a marca dos grandes artistas... Ó, Carol, não briga comigo. Mas é de todos os artistas. A regra de todos os grandes óbvio. artistas é a pincelada. É a pincelada. Não acreditem... Aí é que está o... eu adorava os falsificadores dos anos 70, dos anos 80 aqui no Brasil. Eles faziam uma pintura e faziam a melhor assinatura possível, porque as pessoas eram enganadas pela assinatura. Né? Exemplo, Walter Levi, não? Não quero, está sendo gravado isso, não quero falar sobre isso. Tá bom. Faz parte. Faz parte. Entendem? Você precisa começar a ver a pincelada. É como... quer ver uma discussão judaica bacana? Tá? O Zohar. O Zohar foi escrito no século II ou no século XII? Basta ver a gramática. Né? Se você estudar a gramática bíblica, eu estou falando dos Tanaim, tá? Os Tanaítas, tá bom? Século II. É diferente da gramática judaica do Ivrite do século XII. A gramática mudou, então não dá para ser a mesma. Não, mas foi na hora que o cara traduziu. Opa, pode ser. Pode ser inspiração, né? Espera, o que eu não entendi agora. Não, que o Zohar pode ter... Foi, teoricamente, você está no falando século XII, ele recebeu, sobre inspiração... ele recebeu o espírito de Metraton, lembra? Sim. Enoque. Na caverna. Enoque. Não. Enoque não. Metatron. Enoque é a persona. Metatron é o anjo. Sim. Aí, o anjo, né? Tem um cachorro latindo, meu estômago está com fome. Sim. Sou eu que estou com... Eu estou com fome, igual. Próxima vez você tem pizza. Então, eu acho que você não está errada nisso, não. Porque, de repente, se for uma inspiração divina, né? Sim. Não, mas, Olívio, estamos falando de ciência aqui. Gente, ciência é estranha. Eu sei. A minha base eu sou de exatas. Mas, pô, tem um judeu aqui dentro, né? Então, judeu é religioso, judeu é religião, não é? Então, tem um crente. É como eu não vou acreditar que existiu Moshe, Abraão, tá? Então, tem toda uma questão interna aí. Para mim, não importa se Moshe... Para mim, não importa mais se Moshe existiu ou não. Importa o que eu tenho dentro de mim sobre ele. Então, Carol, pode ser. Pode ser. Eu, às vezes, acho que o Charlesinho, o Pollock entra nele. Eu acho, às vezes. Né, Charles? É interessante, né? Vou mostrar uma coisa? Quem é? Pode. Dá para ver? Boa noite. Olha. Boa, Miriam. Beijo. Maria Cândida. Boa noite para todos. A filhinha do João, a única filha dele que faleceu, ele acabou de fazer uma tatuagem. Olha o João, ele fez uma tatuagem da... Você viu que eu não toquei nesse assunto hoje, né? Você viu que eu não toquei. É que tem um lado triste aí que a filha dele veio falecer, a filha do João, tá, gente? Foi uma coisa tão... não tem morte boba, né? Nós, judeus, sabemos que não tem morte boba, né? A gente luta por uma vida, né? Mas é isso, Beatriz. É um cara muito sensível, né? Nossa, muito. Bem sensível, bem sensível. Eu finalizei com aquele trabalho, mas não quis... a vida dele hoje está voltada... Mas vamos entrar mais na arte, querida. Vamos entrar mais na arte.
Alguma coisa a mais? A Cláudia está tão quietinha hoje, né, Cláudia? Ah, e o baú? Hã? E o baú, afinal? Esse baú, você acredita, Bia, que eu não tenho algo? Eu tenho algo pessoal, tá? Então, se vocês quiserem, eu posso falar do meu pensamento, tá? Eu acho que é um período, dos anos 40, né, onde existe toda uma busca de alguns segredos ali, e existem algumas histórias dele durante esses anos em Paris, que são algumas histórias místicas, tá? Agora, são histórias, né? Eu, pessoalmente, eu acho que quando você coloca um baú, nos anos 40, né, ele enquanto artista, você já vai sair, Carol? Vai? Já vai lá, já vai. Tá bom. Fica bem. Beijo aí. Então veja que é interessante. Eu acho que tem todo um mistério ali dentro daquele baú e que eu chamo... os meus colegas, Marchand, chamam das obras do período de baú. Eu prefiro chamar de arca, por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios, né? Eu prefiro chamar de arca. Porque a arca, para mim, tem todo um simbolismo. A arca ela é exotérica, mas tem todo um simbolismo esotérico. Ela guarda o arcano, né? A arca arcana, ela guarda o segredo, né? Eu acho que ali dentro ele tem as sombras e os espelhos dele guardados. Então, aí eu teria que entrar num assunto assim um pouco mais de buscas interiores que a minha sensibilidade foi aflorando por ele. Mas eu, falando simplesmente, eu acho que os espelhos e as sombras dele estão guardados dentro daquela arca, né? Agora, aonde você pode me provocar, Beatriz, que tem algumas arcas ali que estão abertas. Uhum. Tem várias obras que eu peguei que tem arca aberta, né? Inclusive uma que eu vendi há acho que uns 15, 18 anos atrás, a arca estava aberta. Tá? Então, aí eu já mordo a língua e aí a gente entra em outra análise, né? Então, aí precisa ver o colorido, uma parte delas é azul, marrom, né? Então tem que ver essa questão do cromo também, né? Não cromo do tempo, cromo de cor. É bem interessante, né? Quem poderia falar essa questão de psicanálise aqui sobre isso é a Miriam Tauel, sabe? Ela que ela deve estar ali. Fala, Miriam linda! Beijo! Eu tenho uma perguntinha. Espera, liga o teu som, Miriam, liga o teu som, liga o som. Posso falar depois? Espera, pode. Deixa eu só ouvir que a Miriam tá. vai me dar bronca de alguma coisa. Fala, Miriam! Eu não. Muito Saudade boa de... aula. Muito boa. É que vocês são amigos, a gente é de casa, é isso. Portinari é demais. Oi, tudo bem? Bom. Tudo. Olha quem está aí. Portinari é demais. Tem um cara aqui que está seguindo o teu caminho, hein? Tá vendo aquele de óculos ali, meio de cabeça baixa? O Arthur Bleide se formou agora aí, ele é psicanalista agora, olha. Está seguindo o teu caminho, Olha lá. Fala alguma coisa para eu ver, porque no celular só dá para ver um de cada vez. Fala aí. Fala alguma coisa, Arthur. Olá, tudo bem? Agora eu vi. Agora? Ele tem cara de bonzinho, mas ele não é não, viu? O cara é um sem vergonha. Não gosto dele. Bem-vindo ao mundo psi. Lá, que legal. Você está falando com uma metida, cara. Você está falando com uma mulher importante na área aí, viu? Tá? Ela é... Não é imagina, não. Eu li seus lábios agora aqui, ó. Não. A gente aqui te conhece. Você é boa, querida. Você é muito boa. Claro que também tem a ver com o teu marido, né? Que é um cara bacana, um cara legal. A gente se dedica com paixão. E aí a coisa dá certo, né? Coisa dá. Que bom que você está aqui também hoje, viu? Seja sempre bem-vinda, viu, querida? Tá Obrigada. Obrigado. Deixa, Chico, um beijo. Deixa eu só pegar a Claudinha. A Cláudia, se ela me encontra, ela é minha vizinha de bairro.
Se ela me encontra, ela bate em mim, cara. Então, pela ordem, pela ordem. Fala, Claudinha. Vamos lá. Eu vou fazer uma afirmação, aí você me fala se eu estou certa ou errada, mas, assim, na verdade, eu acho que... né? Tá bom, tá bom. Não, eu vou te... os temas das obras dos artistas são temas muito comuns. Talvez o que diferencia o cara que fica na história ou não, o artista, seja mais como ele faz do que o que ele faz. Porque as cenas, por exemplo, do Portinari são cenas do dia a dia, né? Cenas comuns, seja com cunho mais político ou não, mas, enfim, são coisas normais. Tem razão. Então, quando você fala, por exemplo, assim, que o cara ele não teve uma educação formal, mas ele inovou na forma de pintar, na pincelada e tudo. Então, assim, um artista que fica é um artista que necessariamente tem sempre que agregar alguma coisa. Então, assim, ele inovou nessa forma dele pintar, no estilo, não sei. Resposta, agora você tá redundando. Sim, se o artista não inovar, ele não chega lá. Aí agora a Cláudia, minha amiga, vai perguntar, lá onde, Olívio? Né? Vai. Não dá para saber. Não, não dá, mas então é na técnica. Então é na técnica, é na forma, porque então isso que eu estou falando, os temas são muito comuns. Isso, mas aí é que tá. Não, ele é comum, olha que legal, o tema é comum. A imagem não. A forma. Sim, a forma. Então, tá, o tema comum. É muito difícil pintar mãos. Então, quer dizer que você viu que a uva, ela trouxe aqui a baila para nós, as mãos e os pés de Portinari. Então, é um tema comum, que é a mão, mas a forma como ele narrou através das pinceladas é distinta. Então, sim, é técnica. Então, ali que entra, como ele adquiriu aquela técnica? A partir de uma narrativa interior, a partir de um autoconhecimento, a partir de experimentações, legal, experimentações imateriais e experimentações materiais. Mas agora você está 100 eu não gosto, 99% certo. É inovação. Se não inovar, não chega lá. O que é chegar lá? É chegar a ser considerado pelas autoridades, eu tenho que usar essa palavra, né? Estou sendo cínico, tá? Pelas autoridades, que o cara é o melhor. Porque se não tem autoria, autorização, autoridade, se não tem um doutor, o cara não é bom. Eu estou brincando muito com essa história de doutor, gente, mas tem, é óbvio, a sua importância, né? A gente sabe o quanto é difícil, a gente que é acadêmico, escrever todo ano um texto, sabe? Escrever um livro por ano, sabe? A gente sabe disso. Estou no meu pós-doc agora, eu estou sendo cínico porque é o meu jeito, tá? Vocês já sabem, mas não adianta, gente. Caminho acadêmico, eu não usaria essa palavra, como Nelly, minha mãe educada, me ensinou, é um caminho fogo, é um caminho difícil, é um caminho, ele arde, é um caminho de fogo, é difícil, não é fácil não, gente. Mas é que eu não gosto daqueles que usam os títulos não tendo, né? E tem alguns que também não merecem o título, né? Tem isso, né? Tem isso também. Que foi, Sandra, que você está falando? Agora é a vez do Chico, que o Chico é grande e bravo, gente. Se eu não deixar ele falar agora, ele vai me pegar pelo... Eu não estou usando o colarinho por causa do Chico, que ele não tem como me pegar, ó. Tá vendo? Fala, Chicão. Não, eu só queria... Eu acho que as obras dele, o Portinari, ele tem uma capacidade de transmitir, através do trabalho dele, a visão sociológica que ele tem. Então, quando a gente fala nos pés, nós estamos falando aqui na importância dos pés, das mãos e do baú. Os pés são sempre muito expressivos, muito grandes,
e muito firmes. Eles são grandes, mas são expressivos, não é isso? Eles são grandes, mas porque eles extraem da terra, porque as personagens dele é da terra que eles extraem a vida, e a energia e tudo. As mãos as mãos no caminho da esperança. E tudo que eles têm está dentro de um baú, normalmente. Uau! Ô, Maria, eu não sabia desse lado poético do Chico aí, hein? Ele tem. Eu senti que ele está me dando uma cantada, hein? Chico, você está me dando uma cantada agora, cara. Ficou legal essa. Eu acho que é um retrato muito forte, como você mencionou, do Brasil, do povo brasileiro. O sofrimento do povo. Então, a gente vê em vários artistas o que cada um carrega é num baú, é numa sacola nas costas. É isso que eu vejo na obra dele. Obrigado. É isso aí. É isso mesmo. Só que, através da técnica, ele conseguiu uma técnica... Eu vou morder a língua daqui a pouco, mas uma técnica emotiva. Exatamente. Ele conseguiu transmitir isso para nós. Mas agora eu gostei dessa composição da frase que você fez aí. Achei bem legal. Essa frase que você contou. Ele tem um quadro que é o Enterro, acho que em que você vê exatamente todos os personagens totalmente despojados e sem carregar nada, não é? Carregando vazio. Obrigado. Leila, antes tarde do que nunca, é assim mesmo, viu? Tá? A Leila chegou agora, tá bom. Imagina, perdi sua aula. Não, ganhou a aula, olha, hoje eu nunca tive tão assim perdido, sabe? Você não perdeu nada, não perdeu nada, tá? Fala, Sandrinha. Perdi. Eu quero ver a gravação agora. Tá. Aí é com o Val, é o Val lá, hein? Olha lá. Liga o som, Sandra. Liga o som. Deixa eu conseguir ligar o som. Ligou. É uma curiosidade que eu não sei se você leu alguma coisa sobre isso. Você mostrou aquela obra de São Francisco de Assis, em Minas Gerais, na Pampulha. Aquela obra que você mostrou, aquele painel, você notou que tem um cachorro ali, não é? Tem. Embaixo, para quem olha do lado esquerdo. Do lado esquerdo. A igreja não queria deixar rezar missa naquela igreja, porque tinha um cachorro no altar. E os padres consideravam aquilo uma ofensa à religião, uma ofensa a Deus. Então, o artista, quando ele cria, ele não está pensando nessa parte doutrinária, ele está pensando no que ele sente, né? E ele é muito povo, ele é muito gente humilde. E o São Francisco, depois foi preciso conciliar, porque São Francisco amava os animais, então se justificava o cachorro. Mas acho que a intenção dele, não sei se foi, porque São Francisco é mais representado com os pássaros, né? E aquele cachorro ali talvez fosse o animal que o povo, normalmente, os humildes, sempre tem, né? O seu cachorro. Então, a igreja reagiu muito e teve que ter interferência do bispo de não sei mais quem para deixarem rezar a missa na igreja. E hoje é uma beleza aquilo. Eu preciso fazer uma pergunta para todos vocês. Vocês sabiam disso que a Sandra falou? Quem sabia? Quem sabia, levanta a mão. Não, né? Vocês estão vendo a importância da troca depois da aula? Gente, ó, claro que eu gosto de falar, tá? Mas por que eu comecei a dar palestras? Porque eu percebi que o meu tempo de vida não daria para aprender tudo. Mas depois eu descobri que eu jamais aprenderia tudo. Aí, dando palestra, você aprende junto. Então, quando vocês tiverem coisas, e acredite, no nosso grupo aqui, lembram que a palavra errado vem do ivrite, do hebraico, errat, que é número 1. Tá? Ou seja, 1 vezes 1 dá 1. Quem sabe disso é o Carlos, que está passando ali agora. Tá vendo? É o número 1. Então, não tem erro. Então, é muito importante
Por exemplo, a Sandra, não é porque ela é historiadora, mas a gente tem que ouvir de todos nós isso. Temos que trazer essa contribuição para a gente trocar aqui. Eu quero dizer, eu sou o falante? Sou. O quanto que eu sei? Eu só sei o que eu sei. Então, é legal vocês trazerem essas contribuições. Por coincidência, Sandra, eu sabia disso. Agora, eu sei tudo de Portinari? De jeito nenhum. Não, ninguém sabe tudo, de nada. Não dá para saber. Então, é legal. E é gostoso ouvir você falando isso. Aí você viu a frase poética que o Chico lançou sobre o valor. É legal ouvir. Aí, de repente, vem o toque de hoje da Beatriz, de algo que eu não queria falar, mas foi importante ela tocar nesse sentimento do falecimento da neta. Tudo isso é importante. Eu não fiquei. Talvez eu devesse ter tocado, ela tocou. Então, é legal a gente ir trocando essas coisas que vão acrescentando o nosso bolo. Aí não fica um bolo só de fubá. Aí fica um bolo de um monte de coisa, que é gostoso. Eu adoro bolo. Então, é gostoso, é um monte de coisa. Que o Val é especialista em fazer bolo lá no clube. Vocês sabem disso, né? Todos os bolos vendidos no clube são feitos pelo Val lá, tá? E quem faz o preço é a Leila. Por isso que a Leila chegou tarde hoje, que ela coloca o preço nos bolos, tá bom? Tá bom, gente. Leila, olha, é que chegou no finzinho. Fala, Chico, fala. Você está poético hoje, cara. Manda. Só queria fazer um comentário que eu acho que tem uma intersecção muito interessante entre a obra dele e a obra do Graciliano Ramos, quando na forma de retratar o tipo brasileiro. Tem, sim. Nordestino, não é? Tem. E não ter nada, e ao mesmo tempo ter muita expressão. Não, você está trazendo bem que, conforme for para o incauto, aquele que não é um especialista, pode até se equivocar. Você tem aquela obra dele, os clarinetes, né? Os tocadores de clarinete, eu não lembro bem o título, tá? Eu tive essa obra durante um período na nossa galeria e eu vendi bem essa obra, foi bom, eu comprei bem e vendi bem. Tá? Agora, você começa a perceber isso que o Chico está trazendo, você está vendo, ele já está fazendo uma análise de artistas. Isso é muito legal. Você perceber a pergunta da Cláudia, né? A questão do que faz um artista, fui eu que falei isso, né? Mas chegar lá, né? O que faz essa diferença, né? E você compara a experiência de vida. Agora, quando eu falo de Chagall, né? Que durou, quantos anos ele durou? 97. E aí você pega um artista que durou 58, que é o caso do Portinari. Aí você pega um Modigliani, que durou 35. Você começa a calcular esses períodos, você começa a perceber que tem estudos e estudos e estudos que nunca foram realizados ainda. Então, é legal você comparar as idades, as técnicas, a vida. Então, você fala de Francis Bacon. Tá, aí a Sandra me pergunta, mas Francis Bacon, do século XVII, né? Ou o artista pintor do século XX? Né? Então, não, eu estou falando do primo dele, do Robert Bacon, que é um alquimista abade do século XII. Sabe, gente, é uma viagem de conhecimentos que a gente tem. Mas por que eu estou falando tanto agora? Porque é legal vocês se pronunciarem. Porque a gente acrescenta o conteúdo do falante. Tá? É muito legal, muito legal. E sempre, acreditem, o falante ele só sabe o que sabe. Né? Tá bom, gente? Tá? Já são 9h30 e eu não como há 3 dias, gente. Eu estou mentindo bem, né? Estou aprendendo a mentir. Boa noite. Obrigada pela aula. Nada, que isso. Tá? Sejam sempre bem-vindos. Eu vou até finalizar com uma canção, tá bom? Volta tocando. Pronto, gente, muito obrigado. Eu sei que eu sou um ótimo cantor, tá bom? Até. Beijo. Boa semana. Um Shabbat Shalom. Tchau, gente. Shabbat Shalom.
Beijo, 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 beijo. A Paty ficou... Estou estranhando a Paty, Val. Ela está muito quieta. Ela vai dar uma patada ainda, hein? Paty, estou brincando, Paty. Fala. Ah, é. Está Quer que eu quieta fale? hoje. Quero, claro que eu quero, sempre. Eu gostei muito daquela foto dos quadros roubados com o policial do lado. A proporção do policial com ficou o legal. quadro. Você está falando da foto mesmo tirada, É genial, sim, porque os braços, as pernas têm as mesmas proporções do trabalhador. Viu? O E relógio. a cabeça. Um agora com a agora, enxada, o outro com o... eu vou ter que confessar para você, eu editei aquela foto. Editei Não, em eu achei na sentido- internet. Não, você viu que ela está cortada. Eu diminuí o tamanho dela. A minha, da que está na internet. Eu achei na internet também. Mas eu cortei o tamanho para encaixar. E aí você foi vendo que o bíceps do policial, né, é proporcional ao trabalho do coletor de café, né? O Isso. tamanho, a cor. Você viu que são E todos tem a ver fortes. tem a ver com a perspectiva, né? A perspectiva da é famosa, é de baixo para A cima. altura do fotógrafo, né? Então, ele é baixinho, né? Quer dizer, eu não sei qual é a altura do Portinari. Não, eu acho que estava num palco de teatro. Eu acho que estava no próprio, na minha opinião, no auditório menor do MASP. Então, tirou de baixo para cima. Tá? Por isso que deu aquela angulatura. Eu acho que eu vou cantar a música de novo. Tá bom. Não, vai. e outra coisa que eu reparei é que tem no quadro das crianças jogando futebol. Isso. As cabeças são grandes, aquelas crianças têm 3 anos de idade, né? É desproporcional. Você viu? As perninhas tortas. É o oposto dos trabalhadores, né? A criança com grandes sonhos, né? Ou com tudo, né? E os trabalhadores É muito talvez, legal. É muito. Isso talvez é ele. não. Isso é ele. Uma Tudo isso é análise. ele. Você está deixando a Leila com vontade de ouvir. Ó. Eu não Depois- consigo sair. Ai, Tchau, então. chama o Carlos. Chama o Carlos. Saiu. Olha lá. Aí. Eu cheguei muito tarde, que triste. Muito triste. Mas Não depois gosto. você vê o filminho. Eu estou falando um monte de bobagem hoje, viu, Leila? Tá bom? É, sei.